Olá pessoal, tudo bem? Nesse finzinho de tarde, sábado, vim aqui na minha varanda fazer uma live rapidinho com vocês. Uma questão importante que apareceu no informativo Alexandre Flecha, meu amigo, você não perde uma, né? No informativo 5 sec 5 graus. Você não sabe o que é 5 graus, delta acima. 5 graus é um clima agradável, né? Aqui tá calor, tá, sei lá, 22, 23, mas tá calor. Eu tô suando, né? Vim pra varanda por isso. Tava suando dentro de casa. Muito bem, Felipe Tenório, um abraço. Tijuca e Santa Catarina, é isso? Bora estudar porque hoje tá tenso. Ora, se você estudou o dia inteiro, né? Já pode parar de estudar agora. Cumpriu a missão, vai descansar. Amanhã estuda um pouquinho. Meus amigos, o tema de hoje é: qual é a relação entre a instância penal e a instância tributária? A relação é diversa, é profunda, é extensa, mas eu quero tocar num tópico. Eu sempre disse a vocês que o direito penal e o direito tributário têm muitas relações, não é? Ambos têm princípio da legalidade, da irretroatividade, ambos têm prescrição, ambos têm decadência, não é? Muito bem. Ambos têm a hipótese de incidência e o fato imponível, né? Por direito tributário, a hipótese de incidência é o que para nós é o tipo penal. E o fato imponível tributário é o que para nós significa a conduta do agente. Então, a hipótese de incidência: ser proprietário de veículo automotor gera o dever de pagar IPVA, né? Hipótese de incidência. Fato imponível: Gabriel adquiriu um veículo automotor e tornou-se proprietário. É como se fosse a adequação perfeita entre a conduta do agente e o tipo penal. Então são matérias muito afins. Aí eu te pergunto, primeira vez, olá, tudo bem? Cibelinha, seja bem-vinda, primeira vez na minha live, vamos lá. Vamos pensar comigo. De novo, qual foi o tema que chegou no informativo 579 do STJ? Obrigado pelo elogio. Qual é a relação entre o direito tributário e o direito penal? Ora, Rogério Sanches, fiquem atentos que quarta-feira que vem haverá um debate entre mim e o professor Rogério Sanches. Ele vai me fazer uma provocação para a gente debater a questão do Supremo Tribunal Federal, tá bem? Então, voltando aqui, pessoal, qual é a relação entre o direito penal e tributário? Bom, nos crimes contra a ordem tributária, né? O crime se consuma, lá do artigo 1º, que são crimes materiais, ele só vai se consumar quando, gente? Com a constituição definitiva do crédito tributário. Então, quando o processo administrativo fiscal, ok? Quando o processo administrativo fiscal, que eu chamo de PAF, chegar ao fim, aí sim, há a certeza de que a pessoa praticou uma fraude, suprimiu ou reduziu o tributo, sonegou. Muito bem. E aí, ali, com a chamada Constituição Definitiva do Crédito Tributário, que o Supremo chamou de lançamento definitivo, o crime tributário se consuma. Isso veio, anotem, no HC 81611 do Supremo Tribunal Federal. O HC 81611 do STF, publicado no informativo 333, obrigado Felipe, informativo 333 disse isso, tá bem? Esse HC, vamos ao raciocínio, sem decoreba, sem blá blá blá, né, raciocínio. Esse HC, ele foi o embrião da súmula vinculante 24. E é por isso que a súmula vinculante 24 diz assim: os crimes materiais contra a ordem tributária, do artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8.137, não se tipificam antes do lançamento definitivo do tributo. Então, para fins, atenção ao raciocínio, para fins de consumação, para fins de constituição definitiva do crédito tributário, eu tenho uma relação direta. O crime contra a ordem tributária, só os do artigo 1º, esses crimes, só eles, se consumam quando ocorrer o lançamento definitivo. E o que vem a ser, Gabriel, que a súmula não deixa claro, repito, súmula vinculante 24, o que vem a ser lançamento definitivo? O término do processo administrativo fiscal, o PAF, na esfera administrativa. Vai correr
um processo administrativo na Receita Federal e, quando ele chegar ao fim, assegurada a ampla defesa, o contraditório, o contribuinte pode se defender: olha, não soneguei, esse tributo eu já tinha pago, não é? Esse tributo houve decadência. Então, quando chegar ao final do processo fiscal, que se concluir, houve sim uma fraude e a supressão ou redução, o chamado lançamento definitivo. Isso, aí o crime se consuma. Então, há uma relação de dependência entre a consumação do crime contra a ordem tributária e o lançamento definitivo do PAF, que na verdade é a constituição definitiva, tá bem? Até aqui tudo bem. A súmula vinculante não é novidade para ninguém. Se eu fosse você, eu iria ler o embrião da súmula, que é o HC 81.611 do Supremo, e o relator foi, à época, o ministro Sepúlveda Pertence, José Paulo Sepúlveda Pertence. Muito bem, amigos. Agora, imaginem vocês que ocorreu a prescrição do crédito tributário. Ocorreu a prescrição, tá bem, da cobrança daquele valor. Foi ajuizada a execução fiscal, e no meio da execução fiscal, o juiz reconheceu uma das hipóteses de extinção do crédito tributário do artigo 156 do CTN, artigo 156 do CTN, que é a prescrição. Pergunto-lhes, a prescrição da cobrança daquele crédito tributário gera a extinção da ação penal? Porque, caramba, pensem comigo, se há uma relação de dependência para a consumação do crime, o crime estará consumado quando chegar ao fim um processo fiscal, o PAF. Essa relação também existe se ocorrer de outro giro, é o outro lado da moeda, não é? Se ocorrer a prescrição da cobrança daquele tributo sonegado. O STJ acabou de dizer, no último informativo, que é o mais atual, o de número 579, portanto, STJ, último informativo 579, acabou de dizer o quê? Ora, a prescrição do crédito tributário não gera a extinção da ação penal. A chamada causa de extinção do crédito tributário pela prescrição tributária não atinge. Obrigado pelo elogio. Foi mal, não tem problema, você vai bem da próxima vez. Sempre haverá a próxima vez. Quem conhece a minha história sabe, eu fiz mais de 20 concursos no espaço de 3 anos. E a minha vez chegou. Hoje eu estou promovido, atuando em segunda instância no TRF da primeira região, uma situação jurídica confortável, só debato matéria de direito, não debato mais questão fática. O meu conhecimento me ajudou muito nessa promoção, a minha atuação hoje me ajudou muito nas aulas também. A sua hora vai chegar. Não foi dessa vez? Você não vai morrer daqui a pouco. Vai ter outra chance, tá bem? Então, voltando. A prescrição do crédito tributário não atinge a ação penal. Ué, Gabriel, vamos raciocinar? Esquece decoreba, Caio e Tis no barco com colete salva-vidas, esquece. Vamos pensar, raciocínio. Quer dizer, então, que subsiste a ação penal por um crime? Ou a gente fez o quê? Qual foi o crime do agente? Praticou uma fraude, apresentou documentação falsa à Receita Federal e com isso deixou de pagar tributo, suprimiu, reduziu, sonegou. Esse tributo, a cobrança dele, em relação a ela, houve prescrição. Então quer dizer que o tributo sonegado, que deu ensejo à ação penal, não poderá mais ser cobrado. Inclusive, essa prescrição é causa de extinção do crédito tributário. Mas mesmo assim, a ação penal prosseguirá? Será que é lícito a ação penal prosseguir por um crime de sonegação fiscal se já houve prescrição da cobrança daquele valor? Sim. Por quê? Porque, olha, meus amigos, lá atrás a fraude foi praticada e lá atrás houve a sonegação. Então vejam, o fato da prescrição da cobrança não apaga o crime. Ok? Pensa comigo, se eu furtar seu carro e depois devolvê-lo a você, apaga o crime de furto? Não. O que pode acontecer é uma atenuante,
não é? Talvez um arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, mas não apaga o crime. Aqui, pensem que já houve uma fraude praticada e já houve uma sonegação fiscal, ok? Tudo bem? Estão ouvindo agora? São os cachorros do vizinho, que quando passa aqui um carro com sirene, bombeiro, polícia, os cachorros começam a uivar, estão ouvindo? Né? Todo cachorro faz isso. Eu fui pesquisar por quê. Parece que tem uma sensibilidade maior no ouvido deles, enfim. Nos brindaram com esse espetáculo musical, o cachorro do vizinho. Não é, o Belo não tem cachorro, tá? O Belo é o cachorro, tá bem? Muito bem, a sinfonia aqui, ó. A sinfonia. Rogério Sanches, grande mestre, um abraço pra você. Quarta-feira estaremos juntos no Periscope. Tudo bem, pessoal? Então, brinda-nos agora, professor Rogério Sanches, com a sua presença. Rogério, estava falando aqui da relação entre a instância tributária e a instância penal. Meu nobre, o informativo 579 do STJ deu uma decisão muito interessante do STJ, né? Disse, você viu que eu tenho certeza que você viu. Ele disse o quê? Vê se você concorda com isso, Rogério. A prescrição da cobrança do crédito tributário não gera o trancamento da ação penal na sonegação fiscal. Eu concordo, particularmente concordo porque o fato de ter havido a prescrição da cobrança não apaga o crime praticado anteriormente, não faz desaparecer a fraude praticada e não faz desaparecer também aquela sonegação, seja pela supressão, seja pela redução do tributo, ok? Pessoal, foi um periscope rapidinho, tem que sair agora, tem que visitar o bebê do meu primo que nasceu, né? O nome dele é Pedro, alegria na família, né, quando o bebê nasce. Muito bem, gente, vamos então prosperar. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até o próximo Periscope. Um abraço, até o próximo encontro e tchau. Não esqueçam que quarta-feira que vem teremos um debate entre mim e o professor Rogério Sanches sobre aquela questão que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Em que sentido? De, com a condenação em segunda instância, já poder haver a execução da pena criminal. Tá bem? Pessoal, um abraço, professor Rogério Sanches, até a próxima e tchau.